Toma a tribuna, meu filho. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, a paz de meus irmãos, amém? Pastor Genésio, eu acho que é um dos poucos que acerta o meu nome. Para onde eu vou, as pessoas costumam sempre errar. Eu já estou tão acostumado que eu já deixo as pessoas à vontade para me chamar de Alex, para ficar mais fácil, né? Para chamar Alexandre, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Mas eu glorifico a Deus, o pastor Genésio conseguiu pronunciar corretamente, amém? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz, muito alegre, os irmãos não têm noção o tamanho da alegria que eu sinto em estar neste altar, neste culto, porque congregamos aqui durante alguns anos, 14 anos, e eu nunca tive esse privilégio, nunca passou na minha cabeça nenhum dos meus sonhos que um dia eu estivesse em cima deste púlpito, deste altar, trazendo uma palavra para a igreja. Então os irmãos por aí podem sentir o tamanho da minha alegria em poder estar aqui e dividir este altar com esses homens que Deus escolheu para estar aqui. Eu fico muito, mas muito grato ao meu Deus por me dar esta honra de poder estar aqui. Só Deus pode hoje sondar o meu coração e saber o tamanho da minha alegria. Glória a Jesus. Então os irmãos não fiquem preocupados se por acaso a voz embargar, porque eu sou muito emotivo e acabo ficando emocionado com poucas coisas. Então hoje eu me encontro muito, muito emocionado. Então se minha voz embargar, os irmãos já sabem. É a alegria que eu estou sentindo em poder estar aqui com vocês. Amém? Glória a Jesus. Aqui é minha casa, irmãos. Quando eu venho para cá, eu não me sinto visitante, não sou tratado como visitante, porque aqui é a minha casa. Vila Isabel é a minha casa. E na minha igreja, na minha congregação, aonde ali nós ministramos a palavra de Deus, eu faço questão de citar Vila Isabel e os irmãos de Vila Isabel. Cada irmão de Vila Isabel um dia já foi citado na minha igreja. Eu sinto muitas saudades do nosso amado presbítero Jorge Heleno, e eu estava aqui sentado e eu me lembrei de algo que ele falou para nós ali na congregação de Nova Canaã, quando ali estávamos congregando. Uma coisa que ele falou que está no meu coração, e eu ensino isso na nossa igreja. O pastor, ele tem ovelha, ele tem que cuidar do seu rebanho. Pastor que aos domingos está passeando de igreja em igreja, tome cuidado, porque nem sempre esses pastores são pastores. E eu estava ali sentado me recordando disso, porque hoje eu estou aqui, hoje é domingo e eu estou aqui, mas dando uma satisfação para a igreja, né? Tiramos esse mês de março para visitar os nossos irmãos que tanto têm nos honrado lá na nossa igreja, têm nos visitado, né? Nossa irmã Giane com a sua mãe, né? Com a sua família, tem nos honrado o pastor Raimundo Veras, esteve lá congregando, dando, né, uma palavra lá na nossa festividade. Alguns irmãos de Vila Isabel estiveram conosco, né? Alguns irmãos que nós vamos ainda convidar, com certeza, né, está no nosso coração, nós citamos, porque o nosso irmão Gelson, né, eu conheci Gelson antes mesmo de ser crente em Jesus Cristo. Ele ia na nossa casa, meu irmão congregava em Vila Isabel, o Gelson ia na nossa casa, ainda pequenininho, mas Gelson sempre passava lá. Conheço o Gelson desde minha meninice. Então tenho esse desejo no coração de um dia poder levar nosso irmão Gelson lá para conhecer a nossa humilde igreja, né? O nosso irmão Roberto estava aqui sentado, eu demorei a reconhecer, né? Mas tenho esse desejo no meu coração. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos, porque eu fico emotivo e vou falando e a palavra de Deus acaba ficando em segundo plano. Mas se os irmãos puderem me acompanhar no versículo da palavra de Deus, quero dividir com os amados irmãos em 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Se os irmãos puderem me acompanhar, eu agradeço em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Irmãos, perdoam, porque eu estou igual a Eliseu, igual os servos de Eliseu, estou com ferramenta emprestada. Amém? Primeira epístola de Timóteo, capítulo 2.
Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Eu vou ser bem sucinto e bem rápido nas minhas palavras, para que eu não venha tomar muito tempo nem enfadar os irmãos, porque não era o nosso propósito estar pregando hoje, mas, como eu disse para o nosso pastor Raimundo Veras, aprendi em Vila Isabel, que o obreiro tem que estar sempre pronto para a sua oportunidade. Capítulo 2, versículo 1 diz, glória a Jesus. Admoeste, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, tem estado no meu coração uma grande preocupação nesses últimos dias acerca do Evangelho de Jesus. Porque nós olhamos a palavra de Deus e nós percebemos que Jesus sempre pregou o Evangelho de salvação. Jesus sempre pregou um Evangelho que levava os homens a ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Quando nós olhamos a palavra de Deus, os irmãos recordam da palavra de Deus em São Marcos capítulo 2, nós vamos ver que quando Jesus estava dentro de uma casa, ali palestrando com as pessoas, a casa estava cheia, o lugar estava cheio, e trouxeram um jovem numa maca, e a palavra de Deus diz que não havendo como essas pessoas entrarem com aquele jovem numa maca, um paralítico de nascença, a Bíblia diz que eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado e ali desceram aquele paralítico no meio das pessoas que ali estavam, diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, Jesus pôde ver a fé do coração daquele homem. E Jesus, olhando para ele, disse: filho, perdoado te são os teus pecados. A Bíblia diz que as pessoas ali começaram a questionar a atitude de Jesus. Por quê? Porque quem era Jesus para perdoar pecado? E Jesus então pergunta para eles, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. Mas a palavra de Deus nos mostra que a primeira atitude de Jesus, a primeira intenção de Jesus era curar a alma daquele homem, era sanar a enfermidade que estava no coração daquele homem. E depois que Jesus pôde curar a alma dele, depois que Jesus pôde curar o seu interior, Jesus então curou o seu corpo. Então a palavra de Deus nos mostra que Jesus sempre pregou o Evangelho de salvação. Jesus sempre pregou o Evangelho de mudança de vida, de mudança de atitude. Jesus nunca pregou o Evangelho de facilidade. Jesus nunca pregou o Evangelho de bênçãos. Jesus nunca pregou o Evangelho aonde a necessidade do corpo ia ser suprida. Nós olhamos a palavra de Deus e vemos Jesus sempre trazendo uma palavra que iria mudar a vida do ser humano, da pessoa. Quando nós olhamos a real atualidade, quando nós vemos as igrejas hoje, nós vemos que o Evangelho anunciado, o Evangelho pregado, é um Evangelho aonde as pessoas vão ser sempre abençoadas, aonde as bênçãos vão descer sobre a vida das pessoas, aonde as pessoas vão ter as suas dívidas sanadas, aonde as pessoas vão ter a sua necessidade física sanadas. Não é que Jesus nunca pregou isso, não é que Jesus nunca deixou de falar sobre a necessidade do corpo. Jesus sempre falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus fala isso, se nós pegarmos o contexto dessa palavra,
na sua glória, né, se vestiu tão bem quanto é. Então, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus está falando da alimentação, Jesus está falando da vestimenta. Essas coisas vos serão supridas, serão sanadas pelo Senhor. Mas o principal da mensagem de Jesus era sempre o arrependimento, era sempre uma vida, né, voltada para Deus. A primeira mensagem que Jesus prega foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Mas não é o evangelho que nós temos ouvido nas igrejas, nos altares, nos púlpitos. Não é o que nós temos visto. Nós temos visto pessoas pregando bênçãos, pessoas pegando casa, carro, casamento, isso e aquilo outro. E as pessoas cada vez mais estão se frustrando dentro das igrejas porque não estão recebendo, não estão alcançando. Não é que Deus não vai lhe abençoar, mas nós precisamos entender o contexto do evangelho que Jesus nos anuncia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento, Deus está falando para o povo de Israel, falando sobre bênçãos materiais, sobre bênçãos físicas. Mas quando entramos no Novo Testamento, nós vemos Jesus falando sobre bênçãos espirituais. Bênçãos que vai trazer para a nossa alma uma mudança. Aleluia! Pegamos Deuteronômio 28 e nós vamos ver o Senhor, o nosso Deus, falando para o povo: se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor, vosso Deus, que vos fala hoje, então todas essas bênçãos vos alcançarão. Bendito será na entrada, bendito será na saída, bendito será o fruto da macieira, bendito será, bendito será, bendito será. Mas quando pegamos Efésios capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver: bendito seja o Senhor, Deus e Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então a igreja tem que estar preparada para receber aquilo que vem de Deus, o espiritual, as coisas que vêm para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa aproximação de Deus. Nós não podemos estar presos a bênçãos materiais. Nós não podemos estar presos a coisas terrenas, porque Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, e vai nos dizer: portanto, nós que morremos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Então a nossa vida tem que ser uma busca pelo espiritual, encher a nossa alma, saciar a nossa alma, ser cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus. E as igrejas estão pegando cada vez mais bens material, e o povo está se frustrando, e o povo está se afastando de Deus. Mas Paulo nos escreve a Timóteo e nos fala, irmãos, que a vontade de Deus é uma só: que todo homem se salve e venha o conhecimento da verdade. Esse é o evangelho que Jesus anunciou, e esse é o evangelho que nós temos anunciado. Esse é o evangelho que você tem que levar para a sua vida. Um evangelho que vai te levar ao conhecimento da verdade. Um evangelho que vai te levar ao conhecimento de Deus. Um evangelho que, ainda que te falte tudo na sua vida, mas que não vai te faltar a presença de Deus. Aleluia! O nosso irmão aqui que nos antecedeu citou Abacuque, capítulo 1, quando Abacuque faz as suas lamentações diante de Deus. No capítulo 2, Abacuque vai dizer: ficarei na minha torre de vigia sobre a muralha e verei que resposta eu terei dos meus questionamentos. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós já vemos Abacuque agora dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte vaca no curral, e ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim exultarei e glorificarei o Deus da minha salvação. Esse é o evangelho que você tem que levar para a sua vida. Ainda que te falte mantimento, ainda que te falte roupa, ainda que te falte alguma coisa, você tem a presença de Deus na tua vida. Você tem Deus na tua vida. Você tem um Deus que te supre a sua necessidade maior, que é a paz interior. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a paz que o Espírito Santo nos coloca em nossos corações. Pode faltar para você tudo na sua vida, mas que não falte Deus.
Deus é esta: que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E não tem outra verdade. A única verdade que nós conhecemos e pregamos é Jesus Cristo, porque Ele mesmo se colocou como a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele é questionado por Pôncio Pilatos, e quando Pilatos pergunta para Ele sobre a verdade, Jesus se coloca como a verdade, Ele se anuncia como a verdade, e esta é a verdade que tem que estar no nosso coração. Irmãos, a igreja ela não subsiste sem a presença de Deus. A igreja não consegue se colocar de pé, sem permanecer de pé, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não corra atrás de bênção aqui ou ali, não fique preocupado se você vai conseguir alcançar aquela meta ou não, mas se preocupe se Deus está contigo, porque as tuas necessidades o Senhor vai suprir, as suas necessidades Deus vai sanar. Pode ter certeza, porque o Senhor não desampara os seus filhos não padecerão, irmão. Os seus filhos não padecerão, porque você tem Deus que zela e cuida de você. Você tem Deus na sua vida, e a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é esta. Aleluia! Que nós venhamos nos salvar, irmãos, porque a salvação não depende de nada que eu faça, a salvação não depende de nada que eu fale, a salvação não depende de nada daquilo que eu possa vir a fazer, porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, que a salvação ela é uma dádiva de Deus para mim e para você. A salvação é algo que Deus nos dá de graça, a salvação é algo que Deus nos confere através do seu Filho. Se nós cremos no seu Filho, se nós cremos em Jesus Cristo, nós receberemos do Senhor a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde as pessoas estão se esquecendo de Deus, estão se afastando de Deus. Eu estive há muitos anos em Vila Isabel, trazendo uma lição de escola bíblica dominical, e eu me recordo como se fosse hoje. E na lição dizia: igrejas cheias de crentes vazios. E nós temos, irmãos, visto isso em muitos lugares. Igrejas cheias de crentes vazios. Igrejas cheias que muitas das vezes não cabe ninguém dentro. Mas nós vemos no dia a dia essas mesmas pessoas que enchem igrejas, trazendo escândalo para o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o que o Senhor tem nos ensinado. O que nós precisamos fazer enquanto igreja é anunciar o Evangelho de Cristo, é pregar a salvação, é ensinar a palavra de Deus como convém ensinar. Porque, irmãos, como eu disse, pode nos faltar tudo, só não pode nos faltar a palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude na nossa caminhada. Deus nos ajude a vencer os obstáculos que são levantados todos os dias, e que nós possamos vencê-los e alcançar a salvação que o Senhor tem nos conferido. Assim, irmãos, eu fico muito grato por essa oportunidade que me foi conferida, e peço aos irmãos, continue orando por nós, ore por nós, ore pela nossa igreja ali no Parque Chuno, em Duque de Caxias, porque carecemos das orações dos irmãos. Eu estava conversando com o pastor Arlindo Veras, e hoje nós vimos, não somente hoje, mas há 2 domingos atrás, igrejas no domingo fechadas, igrejas fechadas, aqui, irmãos, próximo, e a gente vê que cada vez mais nós temos visto igrejas sofrendo, igrejas passando por dificuldades, Por quê? Porque temos sofrido o ataque do inimigo, do nosso adversário, mas se a igreja continuar orando, se a igreja continuar buscando, certamente o Senhor trará solução para os problemas que as igrejas têm enfrentado. Continue orando por nós. Peço aos irmãos que orem pela nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar agora pela igreja do nosso irmão, tá bem? Porque às vezes ore, mas ninguém ora. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para Deus abençoar os servos do Senhor ali em Caxias.
onde ele está ali congregando, né? Ou seja, pastoreando, né, meu? Pastoreando. Então nós vamos orar, porque... Vem aqui, Patrícia, que nós vamos orar também você. Por esta família, tá bom? Vem aqui que nós vamos orar. Hoje, graças a Deus, eles nos deram aqui a sua presença, vieram aqui pregar, nos ajudar e nos trouxe uma boa palavra. Porque muitos estão atrás das coisas materiais. Mas graças a Deus que o nosso irmão, como ele pregou, e a igreja aqui de Isabel, buscamos as coisas que são de cima. Pastor Ezequiel vai fazer esta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na sua presença. Nesse momento queremos apresentar o teu servo, que fez menção aqui da tua palavra. Encontra-se, Senhor, aqui